Você já ouviu falar em gamificação? Essa técnica cada vez mais popular nas metodologias de ensino é o momento em que o jogo passa de função de entretenimento para uma função educativa. O jogo que você usa para se divertir pode ensinar muita coisa que vai te ajudar a controlar a sua rotina. A gamificação prega que devemos trazer os jogos para a realidade das pessoas e, assim, incentivar certos comportamentos em uma determinada situação do dia a dia. Uma rápida busca na internet nos mostrou que o termo gamificação foi criado por Nick Pelling, programador e game designer, em 2002. Mas foi em 2010 que a técnica se consolidou e se popularizou no mundo. Os jogos empolgam e motivam as pessoas há milhares de anos, e agora são muito utilizadas na educação. A gamificação colabora com o desenvolvimento e participação do aluno, além de oferecer estímulos que ajudam no processo de aumento de conhecimento e no reforço escolar. Olá, eu sou Yuri Ganda, economista e entusiasta dos games. E eu sou Laura Justino, também entusiasta de games, mas eu sou estudante de jornalismo na Universidade Federal de Uberlândia e estagiária na mesma instituição, na Divisão de Divulgação Científica da Diretoria de Comunicação Social. E hoje nós vamos receber a Valesca Virgínia Soares Souza, professora do Instituto de Letras, da UFO. No final de julho de 2022, ela promoveu uma oficina sobre gamificação e jogos no processo de ensino de aprendizagem aqui na UFO. Antes de chamar a nossa convidada, eu gostaria de pedir aquela ajuda para você que nos ouve. Já seguiu e avaliou o Ciência ao Pé do Ouvido na sua plataforma preferida? Estamos no Google Podcasts, no Breaker, Spotify, Amazon Music, Deezer, Apple Podcasts, além das nossas redes sociais, o TikToker, o Twitter e, claro, as redes sociais oficiais da UFO. As arrobas você encontra aqui na descrição. Você tem uma sugestão para a nossa equipe ou alguma dúvida para um pesquisador? Então chama no WhatsApp 99966-2021. O DDD é 34, repetindo, 99966-2021. Yuri, estou ansiosa para a conversa de hoje, já adianto que tem a ver com os games. Os ouvintes, ouviram que somos entusiastas de games, mas realmente, eu e Yuri, nós somos gamers. Isso significa que fazemos parte da cultura gamer e estamos prestes a conversar sobre a gamificação, que mesmo conhecido por cima mesmo, eu sei que não é simplesmente jogar. Eu também estou curioso para saber mais sobre isso, Laura. E como eu acredito que muitas pessoas ainda não conhecem a gamificação, o Ciência ao Pé do Ouvido convidou os ouvintes a enviarem áudios contando a sua experiência com os games e se conhecem a gamificação. Está vendo, pessoal? Pode sempre enviar a sua mensagem para o nosso WhatsApp, que nós vamos conversar. Então, Márcio Gama, nosso querido editor, mostra a resposta que recebemos do Lineker, estudante do curso de Engenharia Mecânica da UFO. Oi, gente. Meu nome é Lineker, tudo bem? Eu vim falar um pouco para vocês de como é a minha relação com jogos hoje em dia e como que eu comecei a jogar. Aos meus 6 anos de idade, eu já dava os primeiros passos para aprender a mexer no computador. Minha avó ela trabalhava no lan house e eu ia bastante para lá para interagir com as crianças e jogar um pouco de jogos de browser, de alguns MMORPG e jogos de FPS da época. Com o tempo, a minha família viu que isso virou um hobby para mim e então acabei ganhando de aniversário um Nintendo 64. Na época tinha bastante jogos, então eu acabava passando horas no dia jogando com o pessoal do bairro, com alguns amigos próximos, e era bem divertido. Com o tempo eu não peguei muito ao console e acabei deixando de lado, comecei a jogar mais no PC. Para mim, os jogos da minha infância eram sinônimos de interação, amizade. Na minha adolescência, eles passaram a ser um refúgio para momentos difíceis que eu passava. Então era algo que sempre me divertia, me distraía e me ajudava. Hoje em dia, apesar de eu conseguir fácil jogar umas 14 horas por dia, se eu perder a noção do tempo, jogos deixaram de ser tão importantes. Eu ainda amo eles e não nego a importância que eles tiveram na minha vida, só que com a vida adulta eu aprendi a dar valor a outras coisas e que ocuparam um pouco da minha vontade de jogar. Mas eu ainda jogo em umas 4 horas por dia, viu? Muito obrigada pela participação, Lineker.
Os games sempre estiveram presentes na minha vida, mas eu nunca havia pensado em gamificação até o episódio de hoje. Então vamos chamar a professora Valesca para entender mais sobre como a gamificação pode ser usada na educação. Bora lá? Professora Valesca, muito obrigado pela presença aqui hoje. Sim, professor, é uma honra receber você como a nossa convidada aqui no Ciência ao Pé do Ouvido. E para começar o nosso bate-papo, conta um pouquinho sobre a sua trajetória como pesquisadora e professora na UFO e como começou a sua relação com gamificação. Conte para nós. Primeiro é muito bom, né? É uma honra para mim estar aqui com vocês no Ciência ao Pé do Ouvido. Tem uma coisa mais interessante que é contar uma história ao pé do ouvido? E aí a minha história começa assim, né? Eu sempre gostei de brincar, eu sempre gostei de me divertir com os meus alunos. E sendo professora de língua inglesa, na minha carreira, eu percebi que muitos alunos chegavam à aula de língua inglesa e quando eu começava a conversar, falar inglês com eles me devolviam com inglês muito fluente, muito competente. Eu falei, nossa, onde você aprendeu inglês, né? Falava esse inglês com eles, né? Onde você estudou? E eles diziam assim, não, professora, eu aprendi jogando. Então, eu tenho o caso de um aluno Flávio, que aprendeu jogando Tibia, eu tenho o caso de alunos que aprenderam jogando PS4, e aí, no meio daquele jogo, eles se tornaram muito proficientes, muito competentes. Eu falei assim, gente, eu tenho que aprender mais sobre o poder, né? Como é que os jogos, eles fomentam a aprendizagem de língua inglesa. E eu fiquei curiosa para aprender um pouco mais, para aprender como é que os jogos, eles perpassam o aprender de uma língua, né, adicional, mas também do prazer de conhecer mais, de ampliar os horizontes. E aí eu fiz um dos meus pós-doc, né, o meu estágio pós-doutoral, foi na área de gamificação, e ao invés de fazer uma coisa fora, no exterior, com alguma bambam, eu tive o prazer de aprender com os meus alunos. Então eu fiz uma pesquisa voltada para aprender com os gamers qual que é o impacto de jogar e aprender ao mesmo tempo. Eu achei bastante interessante você ter falado que os alunos aprenderam, né, com o inglês. Isso aconteceu comigo. Eu aprendi os dias da semana e vários utensílios da fazenda no jogo Harvest Moon do PlayStation 1, por exemplo, e várias coisas de casa no The Sims, e eu achei isso bastante interessante. Então, para começar aqui, o que é a gamificação? Essa técnica pode incentivar determinados comportamentos nas pessoas, certo? Certo, Laura, concordo com você, sim. A gamificação, de grosso modo, uma definição simples, é a utilização de elementos de jogos em situação de não jogo. Então, por exemplo, você tem aí grandes empresas que pensam na área de marketing. Grandes empresas como a Nike, por exemplo, criou um aplicativo gamificado para que as pessoas pudessem contar, né, a partir daquele aplicativo, as experiências que elas tinham de esporte, de cuidado de saúde, né? Tudo patrocinado por uma marca, né, que quer ampliar as suas condições de vendas, né? Mas, ao mesmo tempo, elas participam de uma comunidade em que, por exemplo, tem um leaderboard. Então, você vê assim, nossa, quem é que está andando mais, ou correndo mais, ou tendo uma melhor performance e por diante. E a partir dessa participação com elementos de jogos, né, por exemplo, o pódio, as insígnias, né, são os badges e assim por diante, as pessoas, elas se engajam mais aprofundadamente, mais, né, continuamente. E isso é verdade também na educação. Então, alguns projetos que utilizam elementos de jogos no processo de ensino-aprendizagem, é isso que você perguntou, assim, o que provoca mais? Provoca um maior engajamento, um maior envolvimento. As pessoas passam a ser protagonistas, elas passam a ser como se fosse, quando você tem um avatar no jogo, você é aquele avatar, você vive aquelas experiências. Eu não sei se você percebeu, dependendo do jogo, vamos pegar o Mario e o Luigi lá. Quem está na centro do Mario, quando ele vai pular alguma coisa, ele pula na cadeira. É como se houvesse uma corporificação. Isso tem a ver com engajamento, isso tem a ver com protagonismo, isso tem a ver com identidade, que tem todo o envolvimento. E é isso que a educação quer, não é? A educação quer que o aluno seja protagonista, que ele pergunte, que ele seja proativo. E isso tem muito a ver com os elementos dos jogos e os princípios dos bons jogos. Seguindo essa linha de raciocínio, professora, a palestra que você ministrou falava sobre gamificação na educação.
que ali na prática consiste em aplicar elementos dos jogos no processo de aprendizagem. Mas como que a gente pode incluir de fato a gamificação no ensino e na aprendizagem? Já existe alguma corrente para isso? Como que está funcionando hoje? Bom, na UFA agora nós tivemos 2 oficinas. Foi a mesma oficina administrada para 2 turmas, gamificação e jogos digitais no processo de ensino-aprendizagem, entendendo como um tema transversal. Então nós tínhamos professores do ensino superior de vários cursos da área de biomédicas, de engenharias, das humanidades, das linguagens. Nós já estamos pensando nisso, Há muitos colegas que já fazem, transformam às vezes o conteúdo em um jogo, porque, sabe, Yuri, tem formas diferentes de você conceber a gamificação. Então, tem autores que falam assim, gamificação é uma coisa, o uso de jogos já prontos, Você já pode trazer jogos, você já pode, como a Laura foi explicando, quando ela jogava The Sims, ela aprendia vocabulário de língua inglesa. Então, eu posso que meus alunos de língua inglesa joguem o jogo e trazer a reflexão do que eles estão aprendendo para a sala de aula, alinhavar com o processo de ensino-aprendizagem. Eu posso usar jogos prontos, eu posso trazer alguns elementos. Eu vou exemplificar com você, tem um artigo meu que está saindo agora, em que eu ministrava a disciplina Metodologia de Pesquisa em Letras, e a última atividade foi um pôster flash mob. Nós gamificamos a apresentação de pôster, que costuma ser, às vezes, uma coisa até um pouquinho desanimadora, de sair na frente, apresentar. Então, nós meio que ocupamos a parte aberta ali do 5O, e colocamos os nossos pôster, e aí a missão dos meus alunos de metodologia era apresentar o pôster para pelo menos 5 grupos ou pessoas que estavam passando. E o que eles ganharam foi só, o elemento do jogo foi só a insígnia. Eles ganharam adesivos de felicitação. Então eles tinham que apresentar o jogo e pedir para a pessoa colocar a insígnia se tivesse gostado. Então, assim, há formas distintas, e foi um engajamento total, tanto que cada um tinha que colocar 5 adesivos, 5 insígnias. A hora que terminou as 5, ainda não tinha terminado o tempo, teve o grupo que colocou 10, 12, eles realmente se engajaram. Então, para você ver que isso não está longe, assim, o ensino superior tem como a gente trazer isso para a sala de aula? Tem, e há professores fazendo. Esses 2 grupos em específico, nós vamos ter uma segunda oficina, de mais prática da gamificação, porque nós tivemos um pouco mais de exploração de conhecimento e um pouquinho mais teórico-prática, Nós socializamos as nossas experiências, mas a gente pretende, sim, colocar no papel, cada vez mais o que é possível fazer na educação superior em termos de jogos e gamificação. Sim, então não é simplesmente jogar, Eu entendi que o jogo que diverte os alunos continua divertindo, mas a sua principal função é provocar aquele comportamento da pessoa, é isso? O comportamento de protagonista, o comportamento de engajamento, exatamente, Laura. Existe um pouco, de fundamentação em teorias da psicologia, que você tem aí um estado diferente. Primeiro, no jogo você tem um estado de fluxo. Então, às vezes você vê assim, um adolescente ou um adulto, ou agora, pessoas da terceira idade, assim, na frente de um videogame, e totalmente atenta, você conversa com a pessoa, ela não te dá atenção, porque ela está no fluxo do jogo, ela está tão envolvida que aquilo que está ao redor, até em termos de concentração, a gente vê quando a pessoa está... Imagina se você tivesse a mesma situação do envolvimento com o jogo, no envolvimento de alguém estudando para a OAB, Se você tem que estar completamente absorvido por aquele conteúdo e você quer fazer mais, Então, eu acho que é esse comportamento, e a teoria de quando você está se divertindo, the fun theory, a teoria da diversão, é que aquilo, tem um vídeo muito bacana que o pessoal vai subir uma escada ou uma escada rolante, numa estação de trem. Então, eles colocaram um piano, fizeram um piano para subir a escada. Então, a pessoa que subia a escada rolante não tinha barulho. Quem subia a escada realmente, você fazia um barulho de um piano. Houve um aumento de 70% das pessoas que migraram da escala rolante para a escada para se divertirem. Quer dizer, eu estou num dia muito tenso. Então, as pessoas passaram a andar, que é bom para a saúde, e ao mesmo tempo estavam se divertindo. Então, isso sim perpassa as teorias sobre jogos e gamificação. Professora, então, seguindo essa lógica, o sistema de pontos, níveis de placares e restrição de tempo também são fatores importantes na gamificação. São. Como eu disse para você, naquele episódio específico de metodologia de pesquisa em letra, nós usamos as insígnias, Então, como elementos de jogos, eles fizeram parte. E aí é que tem
texto foi publicado em 2020 que eu me pergunto se eu jogo limpo no meu processo de ensino-aprendizagem. Eu, como pesquisadora narrativa, eu faço uma reflexão em que momento eu jogo limpo. Porque, às vezes, também, colocar esse tipo de elemento sem um pouco de reflexão para entender o que você quer, quais são os objetivos pedagógicos, o que você quer atingir com aqueles alunos, que tipo de aprendizagem que você quer provocar, quão inclusiva e quão excludente é a sua proposta pedagógica norteada pelos princípios de bons jogos e pela gamificação. E aí você pensar, você quer colocar um leaderboard realmente naquele grupo de alunos, sem pensar que pode ser que alguns alunos vão ficar desmotivados, com medo, ansiosos. Então, eu acho assim, o professor, ele é o par mais experiente em pensar como experimentar essas atividades, né, pedagógicas gamificadas, os cuidados que ele vai ter que ter para não ser algo que vai excluir alguns alunos e vai sempre, né, fazer aquele ciclo de premiar aqueles que são mais rápidos, né? Será que eu quero só aluno mais rápido? Será que eu também não quero aluno mais reflexivo? Por isso eu gosto muito de pensar em jogos não de competição, mas de colaboração, como esse Poster Flash Mob. Então eles tinham um objetivo que eles estavam competindo com eles mesmos, tinham tanto tempo para colocar tantas insígnias, e eles podiam se ajudar, indicar que um que apresentou o pôster para um grupo poderia ser assistido por outro grupo. Então, eu sou uma defensora dos elementos de jogos serem colocados com muita cautela e também pensando em algo mais colaborativo do que algo competitivo que pode deixar alguns alunos se sentirem menos. Eu acho que nenhum professor quer isso, que alguém se sinta menos. Importante sempre se sentir mais, né? Bom, professora, já falamos algumas coisas que a gamificação proporciona, mas eu ainda vejo que alguns colegas meus também veem, né, certo preconceito com o videogame. Muitos acham que é coisa somente de criança ou acham que é perda de tempo. Podemos aqui falar então diretamente sobre os benefícios da gamificação na educação? Quais benefícios você considera que são os mais valiosos? Podemos sim. Se a gente seguir a literatura, algumas coisas muito importantes que a gente pode aprender com os princípios dos bons jogos. Vou dar uns 2 exemplos. O primeiro é a questão de, no momento certo, o jogo ele te dá a informação no momento certo ou sob demanda. Na educação, a gente ainda tem muitas aulas palestra, né, que o professor fala. O que você escuta, você pode assistir um vídeo do YouTube, você pode fazer a leitura de um texto. Então, não é esse tipo de instrumento pedagógico que vai causar, mas que vai provocar curiosidade. O jogo não. Ele vai te dando as informações paulatinamente à medida que você vai avançando. Se você pega um Plants vs Zombies, que é aquele jogo, né, que o zumbi tenta invadir um jardim, né? Você não tem, na primeira etapa, todos os tipos de zumbi, todos os tipos de planta que defendem. Então, aos poucos, você tem um sol e um girassol, né? Que o sol provoca que as plantas nasçam, e aí depois você tem uma outra planta, por exemplo, que joga uma bola de gelo. Aí o zumbi vem, e aí ele pode jogar a bola de gelo. Quando você está aí lá no 12º nível, 10º nível do jogo, você já tem tantas plantas e tantos zumbis, que se te desse tudo aquilo no início do seu jogo, você não daria conta de processar todo aquele tipo de informação. Então o jogo ele vai te dando ao longo dele, mas ele também te dá, a comunidade de jogos, ela também te dá informação sob demanda. Se você, por exemplo, participa de um League of Legends, você participa de um fórum que as pessoas conversam sobre isso, você lê walkthroughs, você conversa aquilo que você está curioso, você vai, por exemplo, jogar um jogo que tem a ver com mitologia. Quantos adolescentes vão atrás e sabem questões de mitologia que às vezes um próprio professor daquela área não tem um conhecimento tão aprofundado. Então você tem a oportunidade de ter naquele momento, mas também sob demanda. Isso aguça a curiosidade, aguça o envolvimento. São muitos outros. Por exemplo, dentro do jogo você tem um mapa, né? Você tem jogos tipo Minecraft, você tem um mapa mais aberto, alguns um mapa mais fechado, mas você tem um mapa. Se você fosse pegar uma criança, seria como você estar brincando numa caixa de areia. Você está brincando numa caixa de areia, você tem muito que explorar ali dentro, mas você tem um limite de segurança, né? Então tem esse tipo de coisa. E aí quando você pensa assim, então a caixa de areia era uma coisa só para criança, não posso trazer isso para a educação superior? Não. O conhecimento, às vezes, de uma dada disciplina, se você coloca em um ambiente mais seguro, em um espaço que a pessoa pode explorar, pode criar, você vai ter um resultado muito mais potente. E não é só para criança, é para qualquer idade. Eu entendo
que envolve uma série de fatores com desafios. A sensação de curiosidade, resolução de problemas, sentimento de autonomia e domínio. Vamos supor que uma professora esteja nos ouvindo agora e ela quer participar e praticar a gamificação com seus alunos. Qual atividade ela poderia promover primeiro? Tem algum exemplo que você possa nos dar, professora? Qualquer professora, qualquer professor pode partir simplesmente de um aplicativo tipo Kahoot, Kahoot, para você fazer uma prática, por exemplo, uma prova. Você vai dar uma prova, né? Então vamos praticar aqui, vamos jogar para ver que tipo de dúvida você tem mais. Tem outros aplicativos também, aplicativos que te dão um feedback, que tipo de conteúdo o aluno está com mais dificuldade ou menos. E pegando a questão de prova, tem um artigo que também está para sair, em que eu conto a experiência em que os meus alunos gamificaram uma prova. Então, como eu sou professora de inglês, a gente tinha a obrigação de dar uma prova oral. O que eu disse para eles? Foi o seguinte: eu não vou fazer a prova oral, nós vamos fazer uma gamificação. Então, era um grupo de 8 alunos, eles se dividiram em pares. Para cada aula, um dos pares trazia uma missão para os outros 3 pares completarem, e aí eles foram fazendo a pontuação, tinha os critérios tinham que ser apresentados antes. Então, os próprios alunos nós fizemos como se fosse uma campanha, meio lá Counter-Strike, né? Saímos uma campanha, né? E nós fizemos esse tipo de atividade. E eu fiquei surpresa com a maturidade dos alunos na preparação, com o engajamento deles e como eles escolheram ferramentas como brincadeiras de conversação que tinham a ver com a oralidade em língua inglesa, questão de música, de teatro. Então, as próprias missões que eles propuseram iam ao encontro de uma metodologia, de uma prova oral, que impacta, né, o que eles aprenderam. E aí, isso acho que nos ajuda a pensar assim, dá trabalho fazer atividades gamificadas? Pode ser que sim, pode ser que não. Esse trabalho pode ser compartilhado com seus alunos. Nessa altura da conversa, eu acho que a gamificação é muito útil no processo, né, de ensino e aprendizagem. Professora, você acha então que a gamificação é indispensável na sala de aula? Se eu disser que ela é indispensável na sala de aula, eu vou contra o que eu fiz na minha pesquisa, né? Ela pode ser parte da sala de aula. Às vezes, uma gamificação mal feita, em que, como nós conversamos, né, em que existe só competição, em que alguns vão sentir menos, ela é mais danosa do que o professor não trazer atividades gamificadas, não trazer os princípios dos jogos, né? Eu acho que há outras formas de pensar o protagonismo dos alunos. Eu acho que o respeito à diversidade, que é constitutiva de qualquer sala de aula, é muito mais importante que isso. Então, eu acho que eu sou a pessoa que diz assim, faça a gamificação, mas se for para fazer sem cautela, sem uma leitura prévia, sem pensar reflexivamente nos caminhos que isso possa tomar, tome cuidado, porque aí às vezes você não está jogando limpo, como eu conto nos meus textos, quando eu não joguei limpo com os meus alunos. Interessantíssimo. Inclusive, você já deu o exemplo do Kahoot como uma forma de aproximar o universo dos jogos. É tão presente no dia a dia das crianças, pode ser um aliado para o futuro da educação. E, pegando o gancho, já que estamos indo para um mundo cada vez mais digital, esse caminho seria inevitável, professora? Eu entendo assim, que a pandemia mostrou para a gente que sim, né? Que nós vamos ter outros momentos e que, às vezes, as tecnologias digitais tem que vê-las como aliados e não como inimigos, né? A partir de você ver como aliado de uma forma bem crítica, né? Você pensa em como trazer as tecnologias digitais, como trazer os princípios dos bons jogos para a educação de uma forma bem crítica e propositiva. Especialmente porque as nossas crianças, né? Não falo adolescente, não, gente. As nossas crianças, aos 2, 3 anos de idade, já têm uma familiaridade muito grande, né? É o que o Press chama dos nativos digitais, né? Só que esses nativos digitais, eles precisam ser orientados. Então, nós professores, nós docentes, não podemos estar longe dessa realidade, de observar o que está acontecendo, de pesquisar o que está acontecendo, para a gente poder mostrar também até os desafios e os perigos, né, que a gente tem com a utilização, né, desses jogos, né? Então, a gente, bem informados, conversar. A gente, por exemplo, tem casos de adolescentes que ficam longe da sociedade, que têm algumas reações até depressivas, né, porque estão com o jogo. Não é porque o jogo é danoso, é como é que esse jogo está sendo elaborado pela família, pela escola e assim por diante. Então, acho assim, é inevitável que nós nos envolvamos para ver as formas mais saudáveis
e as formas mais positivas de trazer esses princípios e essa gamificação para o processo educacional. Legal, professor. E para encerrar a nossa conversa, você tem alguma sugestão de leitura ou de vídeo sobre esse assunto para indicar para os nossos ouvintes? Nossa, gente, tem um professor, né, estadunidense, James Paul Gee é o nome. Ele tem um vídeo, mais ou menos um vídeo de uns 20 e poucos minutos, e ele começou observando o próprio filho. Ele é um linguista aplicado, como eu, na verdade, linguística, e ele começou a perceber esse engajamento do filho dele. A partir disso, ele se sentiu motivado a pesquisar. Então, um dos livros que ele escreve é o Que os Videogames, e ele está falando de videogame, ele está falando de Counter-Strike, ele está falando de League of Legends, ele está falando de The Sims, né? Ele está falando de Plants vs. Zombies, ele está falando de jogos comerciais mesmo. O que esses jogos têm a nos ensinar sobre aprendizagem e letramento? É um livro com 36 princípios. Só que nesse vídeo específico, ele reduz para 13 princípios. E aí tem o princípio que é frustrante, mas é prazerosamente frustrante. Como que o jogo você joga lá 5, 6, 10, 20 vezes até se completar uma missão e você não joga o caderno, fala assim, você joga o caderno, não quero estudar mais isso, eu não aguento isso, não. Você vai de novo, você se sente desafiado, né? Então ele coloca esses 13 princípios que tem a ver com identidade, que tem a ver com resolução de problemas e que tem a ver com entendimento profundo do processo de aprender. E aí eu acho que esse vídeo é um que eu indico para todos vocês. Os princípios, os 13 princípios do James Paul Gee. Com certeza, e é uma boa indicação. E esse foi o bate-papo de hoje, Valesca. Muito obrigada pela participação. Muito obrigado, professora. Com certeza conseguimos entender mais sobre a gamificação e foi muito interessante. Particularmente, adorei as explicações. Muitíssimo obrigado. Obrigada, Laura. Obrigada, Yuri. Um prazer fazer parte do Ciência no Pé do Ouvido e espero que possamos gamificar, possamos usar os princípios dos bons jogos na educação superior, na educação básica, em todos os tipos de educação, de maneira ética, inclusiva e ampliando o nosso horizonte para aprender cada vez mais. E esse foi o episódio de hoje. Bom, eu gostaria de falar que percebo a presença dos games cada vez mais forte em vários aspectos. E esse assunto de games é um assunto que realmente chama muita atenção, porque é algo que nos diverte bastante. E esse episódio foi muito especial para mim, porque eu apresentei o meu TCC agora no dia 17 de agosto, e o tema foi jornalismo de jogos eletrônicos. Eu defendi que dentro do jornalismo existe a especialização de jogos eletrônicos, que cresce cada vez mais, e existe a necessidade que os profissionais estejam qualificados para que eles possam entregar uma notícia com qualidade e credibilidade para o público. Que bacana esse tema, Laura. Foi uma satisfação enorme entender mais sobre gamificação, principalmente ao lado de uma pesquisadora, professora Valesca, e de uma jornalista especializada em games. Muito obrigada! E antes de encerrar o episódio, a gente gostaria de mostrar esse áudio que recebemos do professor de Geografia, Celso. Bom dia, pessoal do Ciência ao Pé do Ouvido. Meu nome é Celso. Eu sou professor de Geografia da rede pública na cidade de Taubaté, no estado de São Paulo. Trabalho nas redes municipal e estadual aqui na cidade. Sou um ouvinte de podcast há muito tempo e eu gosto principalmente de ouvir os podcasts produzidos pelas universidades públicas. De vocês eu descobri recentemente. Estou gostando bastante. O último que eu vi foi sobre evolução, com o professor Sérgio Russo Mattioli, da USP. Achei muito bom, então estou mandando aí os parabéns para vocês e para o professor Sérgio. E não tem uma pergunta específica, mas eu acho que esse assunto é muito importante, interessante, poderia voltar e focar principalmente na questão do negacionismo da ciência no Brasil hoje, os riscos que isso aí traz para o país. Tá bom? Obrigado, boa sorte, tá? E bom trabalho aí. Muito obrigada por todo esse carinho, Celso. É por razões assim que nós temos energia para entregar o nosso melhor para os ouvintes. Bom, depois de compartilhar essa experiência com vocês,
eu gostaria de me despedir, então. Muito obrigada pela companhia, galera! E também vou convidar você para seguir e acompanhar o outro podcast da UFO, o UFOcast. Eu já assisti ao último episódio do UFOcast e está incrível, viu? Ele acontece todas as quintas, ao vivo no canal da UFO no YouTube e fica disponível no Spotify. Um abraço e até a próxima! O Ciência ao Pé do Ouvido é o podcast da Divisão de Divulgação Científica da DIRCO, a Diretoria de Comunicação Social da Universidade Federal de Uberlândia. A coordenação é da Dielen Borges, jornalista e pesquisadora na UFO. A apresentação, produção e entrevista desse episódio foram feitas por mim, Yuri, aqui na UFO, e pela estagiária de jornalismo, agora jornalista, Laura Justino. A supervisão do roteiro foi feita pela jornalista Nayara Achaia, a comunicação imagética pela Viviane Aico, estagiária de design. A divulgação nas mídias sociais está comigo, Laura, também está com a Viviane, com a Nayara e o jornalista Túlio Daniel. A principal transição sonora é a composição do percussionista Eduardo Fraga Túlio e foi cedida gentilmente ao programa pelo próprio Eduardo, que é pesquisador e professor de música aqui na UFO. Captação de áudio, edição, montagem e finalização são do Márcio Gama. A direção de comunicação da UFO é da jornalista e pesquisadora Renata Neiva. Até semana que vem! Ciência ao pé do ouvido.